Senhor pode entrar no coração deles. Só o Senhor pode quebrantar o coração deles. Só o Senhor pode converter o coração deles. Faz a tua obra libertadora em nosso lar. Visita o lar desse meu irmão, dessa minha irmã. Visita a família desse casal. Visita a família deste homem, a família desta mulher. Só o Senhor pode libertar. Só o Senhor tem o poder de colocar essa pessoa lá em Canaã. Só o Senhor tem o poder de fazer essa pessoa entrar na terra prometida. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é tremendo. E nós nos rendemos aos seus pés, dizendo que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não aceitamos nada além da tua palavra, que nos é conferida, que nos é revelada. E ela diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. E pode aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. Amém, Jesus. Bom dia, irmãos. Oh, glória a Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Eu estava vendo essa chuva, estava ali no escritório, preparando para descer, e eu lembrei da minha primeira igreja, irmãos. Porque lá onde nós éramos, onde eu fui pastor na minha primeira igreja, como pastor de fato, né? Já tinha feito vários trabalhos pela igreja, mas como pastor de igreja mesmo, foi em Noã, Maricá. E lá eu tinha alguns membros que moravam em certos lugares, que quando chovia assim, não podia sair, ficavam ilhados. O mangue subia e tudo mais, tipo uma lagoa, né? E não podiam sair de casa. E tinha algumas pessoas que tinham um barquinho. E eu lembrei deles hoje, eu estava vendo assim a chuva, eu lembrei que algumas pessoas pegavam um barquinho e quando chovia muito assim, e atravessavam o mangue, tipo uma lagoa que se formava, né? E eles então iam para a igreja mesmo com chuva. Eles iam para a igreja. Aí eu fiquei lembrando, esse é o início da minha caminhada, né? Eu fiquei lembrando que às vezes o diabo queria tentar a gente para dizer assim: mas você vai fazer reunião para quem com essa chuva? Talvez venha 2 ou 3 pessoas só, são aqueles mais corajosos. E eu amarrava aquele demônio. Eu repreendia aquele demônio quando ele vinha falar isso comigo. Porque da mesma forma que ele falava isso, o Espírito de Deus falava assim: mas esses 2 ou 3 são aqueles valentes que vieram me buscar. O que você vai fazer? Amém, irmãos? Você é esse valente. Não é que Deus não valoriza o outro que não pôde vir. E também não valorize o outro que fez corpo mole para não vir. Não, não é isso não. Até porque vocês vieram, estão aqui. Mas ele olha para esse esforço, esse tipo de sacrifício, né? E ele se alegra com isso. E eu sempre coloquei isso no meu coração, desde o início do meu ministério, ainda como obreiro, eu tenho que fazer minhas reuniões. Eu não posso deixar de fazer. Chova, canivete, eu tenho que estar lá. E se for uma pessoa só, então essa pessoa foi valente, ela merece. Ela merece que eu esteja ali pregando e dando a palavra para ela. Não importa se é 1000 ou se uma só. Importa é a sua valentia de estar na presença de Deus. Aí eu lembrei, é bom lembrar de vez em quando do início, né? É bom você de vez em quando lembrar das batalhas, das lutas, das adversidades, mas nesse sentido, de pegar isso como um instrumento de estímulo, né? Como um instrumento de estimular você a continuar. E não ficar olhando para trás, lembrando do passado, para ficar de cabeça baixa, chorando. Não. Está amarrado isso aí. E querer desistir, isso é voz do diabo falando no seu... Não, nada de desistir. Nosso Deus é maravilhoso. Amém, irmãos? Nós vamos voltar lá em Êxodo 13. É a nossa mensagem, né? Quando Deus manda o Moisés separar um de cada tribo, 12 pessoas, para entrar na terra prometida e servir de espião lá na terra prometida, até para saber mesmo se era terra, como era a terra, quem morava na terra. E eu falei semana passada sobre a missão.
A gente está aqui hoje porque nós temos uma missão: salvar a nossa família. A irmãzinha quer salvar seu marido, o irmãozinho quer salvar sua esposa, o casal quer salvar seus filhos, alguns querem salvar seus netos. E hoje é quarta-feira, a gente, na Igreja da Graça como um todo, a gente roga a Deus pela família. É uma missão. É uma missão. A minha própria vida com Deus e manter a minha vida na presença de Deus é uma missão. Desde que Ele me salvou. Depois me deu a missão de pregar o Evangelho. Então, como eu disse, não importa se eu estou pregando para 1, para 10, para 15, para 20 ou para 200, 2.000, não importa. É uma missão. E eu tenho que cumprir com a missão. Eu até coloquei, eu lembro na semana passada, a missão deles. Eles tinham que entrar na terra e ficar na terra por alguns dias lá em Canaã, e eles tinham que saber se o povo era forte ou fraco. Eles tinham várias nações que habitavam, já existia várias nações habitando na terra de Canaã, que era a terra prometida. E uma das missões era, vocês vão entrar lá, vão ficar uns dias lá naquela terra, e eu quero que vocês observem se eles são um povo forte ou um povo fraco. Eram forte ou fraco? Eram fortes. É bobo aquela pessoa que acha que o diabo está brincando, que ele é fraco. Não, ele sabe fazer a coisa. Ele sabe iludir você. Ele ilude o rapaz que está casado com outra menina, e o rapaz cai no conto da sereia ali e destrói a família toda, e depois fica chorando, desesperado. Ele tem uma capacidade de iludir as pessoas e de revoltar as pessoas e de colocar a pessoa em caminhos tortuosos, que se você não vigiar... Então, era um povo forte. A missão continua. Também tinha que saber se eram poucos ou se eram muitos. E aí, nossos inimigos são poucos ou muitos? São muitos. Eles tinham também que saber se a terra era boa ou era má. A terra que Deus deu para nós é boa ou má? É muito boa. É muito boa, né, irmãos? Só que você tem que entrar e conquistar, porque o povo é forte e o povo é muito. O povo, né? Não é o povo para a gente hoje, a gente sabe que esses demônios que estão aí, nesse mundo, querendo roubar a sua bênção. Eles são muitos e são fortes. Cabe a nós nos unir àquele que é mais valente do que o valente, mais forte do que o forte, para a gente vencer, senão a gente não vence. Senão a gente se entrega. Mas a terra é boa. A terra que Deus deu para a gente é muito boa. Se você vacilar aí, começar aí é esforço demais, é uma batalha muito grande, então vou desistir. Nunca faça isso. Porque vai valer a pena. A terra é muito boa. Amém? Se a terra era fértil ou era estéril? A terra que Deus deu para a gente é estéril? Não é, muito fértil. Pode plantar, irmãos. Pode plantar a semente do Evangelho no coração de todos. Vai, é missão. Missão dada tem que ser missão cumprida. Aliás, vou falar sobre isso hoje. Também tinham que saber se a terra era cheia de matas, de árvores, de florestas, de verde, ou se era uma terra seca. E aí, a terra que o Senhor nos dá é uma terra florida, verde, ou é uma terra seca? Será que Deus quer colocar a gente numa terra seca? Então, seu casamento Deus lhe deu para ser uma terra seca? Seus filhos Deus lhe deu para ter uma terra seca? Seus netos Deus lhe deu para ser uma terra seca? Não! E você tem que reivindicar e mandar o diabo tirar a mão. No lugar de ficar brigando com eles, discutindo com eles, para de se estressar. Se é para se estressa com o diabo, não com eles, não vale a pena. Amém, irmãos? E por último, com ânimo, eles tinham que trazer frutas, provas de que isso tudo era verdade, de que aquela terra era promessa de Deus. Era uma missão fácil, irmãos? Fala para mim. Eram 12 os espiões, um de cada tribo, principais de cada tribo das 12 tribos de Israel. Era uma missão fácil? Não é. Fala assim, então, a minha missão também não é. Coloca isso no coração.
A Bíblia não é à toa que a Bíblia fala que Deus é o Senhor dos exércitos. Ele olha para a gente e vê exército. Ele olha para a gente e vê soldados. Pessoas dispostas a trabalhar, a orar, a buscar, a ser fiel, a continuar firme. Nós não podemos ser o povo mole. Não dá para ser, irmãos. É entrar, conquistar e vencer esses inimigos que são fortes e são muitos, mas a terra é nossa. Fala assim, a terra é minha. Não abro mão. Amém, irmãos? Meu filho é meu. Minha filha é minha. Minha esposa é minha. Que negócio aí? Não abro mão da minha família. Você não pode abrir mão, por mais que eles não mereçam. E tem hora que eu vou te contar, dá vontade de sair dando um raspa-coco em todos eles, né? Lembra do raspa-coco? Lembra como é? Sabe o que é o raspa-coco? Não sabe, não? Vem cá que eu vou te mostrar o que é. Ah, você sabe, né? Rapidinho ele aprendeu, viu? Amém, irmãos? Tem hora que dá vontade de sair dando raspa-coco em todo mundo. Mas você acalma, respira, porque a missão é sua. E nós não vamos fugir dessa missão e não vamos desistir dele. Amém, Jesus? A gente falou sobre esses assuntos semana passada e quero voltar sobre essa missão que esses 12 homens tiveram quando foram lá. Não era missão fácil. Não era. Hoje eu quero ler com você a partir do versículo 25 de Números 13. Diz assim, aí já estão voltando, tá? Já foram, já estão voltando da missão deles. Números 13. 13. Hã? Eu falei Êxodo? Não, é... Não. Pera aí. Êxodo. Eu falei Êxodo. Eu falei que semana passada nós falamos em Êxodo que Deus chamou Moisés. Em Êxodo 3, 16 e 17. Coloca Êxodo 3, 16 e 17 aí para mim. Êxodo, quem é que está lá? Pastora Fernanda. Ó, 16, filha. Então, diz Isaac, vai, ajunta os anciãos, diz Israel, diz-lhe, o Senhor Deus, os vossos pais, o Deus de Abraão, vai, 17. Deus de Isaac e Jacó, e apareceu dizendo, certamente vos tenho visitado, e visto que vos é feito no Egito. Portanto, eu disse, vá-vos-eis subir da aflição do Egito, a terra do Cananeu, do Eteu e do Amorreu, 18. Não, peraí, volta. E do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu, e uma terra que manda leite e mel. 18, agora sim. E ouvirão a tua voz, e irás tu e os anciãos de Israel ao rei do Egito, e dir-lhe-eis o Senhor. Aí vai, ele continua falando. Então, foi isso. Se eu me saí bem, não. Amém, irmãos? Eu lembro que eu comentei com vocês, lá em Êxodo 3, que Deus deu a eles o início, sair do Egito. E o final, vou te colocar numa terra que manda leite e mel. Ele não deu a metade, o meio do caminho, que é onde nós estamos. Por que ele não deu o meio do caminho? Porque o meio do caminho teria muitas aflições. Então ele resume a aflição. Mas ele não fala que eles vão ter que abrir o mar, que eles vão ter que tirar a água da rocha, que vão ter que vencer batalha, e vai ter que ter muito calor, vai ter muito frio, que vai ter muita guerra, até chegar à terra. Então ele não desanima. Nosso Deus não é Deus de trazer desânimo, não. A má notícia não é para ele. Ele quer... Se o diabo vem com a má notícia, ele vem com a boa. O médico fala, está doente. Ele fala, mas hoje ele levei essa doença. Entende? Nosso Deus é para cima. Nosso Deus não é para baixo, não. A circunstância diz, está falido. E ele fala, mas eu sou o dono da prata e do ouro. Então, Deus está sempre rebatendo a negatividade com positividade, jogando para cima. Esse é o nosso Deus. Então, quando ele chama Moisés para levar o povo à terra prometida, ele fala do início, vou tirar do Egito, e do final, vou te colocar na terra prometida. Mas ele não fala o que eles vão passar nesse caminho aí. Passaram poucas e boas, mas Deus sempre estava lá. Precisou de água, ele dava. Precisou abrir mão, ele abriu. Precisou fazer isso, fez. Precisou de carne, ele deu. Precisou de comida, ele deu. Precisou de sol, de proteção do sol, ele deu. De proteção do frio, ele deu. Então ele estava sempre lá.
Mas ele não falou porque eles não estavam preparados para ouvir. Se eles ouvissem, eles nem iam querer sair do Egito. Se Deus falasse detalhadamente, vocês vão passar por isso assim, 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 até eu te colocar lá. Eles nem teriam saído do Egito. Eles não conheciam o que era isso, né? Mas a gente tem que... Isso é uma dica para a gente, para você falar com o seu parente. Fala das coisas boas, não fala das batalhas, não. Para de ficar falando das suas lutas. Fala do evangelho, da salvação, da libertação. As coisas difíceis vão passar e Deus vai estar com eles na hora para ajudar. Mas fala do que é verdade, da terra, dos céus que Deus está dando para a gente. Terra que parece ouro, mar que parece cristal. Fala de coisa boa, né? Você quer converter seu filho? Só fala coisa boa com ele. Quer converter sua filha? Só fala coisa boa com ele. Não fala de derrota, não. Fala de vitória, porque Deus é vitória mesmo. Amém, Jesus? Aí no meio do caminho ele vai ver que tem muita batalha também, mas Deus vai estar com ele lá depois para ele vencer como estava com esse povo. Me sai bem? Tá, eu acho que eu errei mesmo, mas tudo bem. Números 13, volta aqui. Eu acho que Deus queria que eu falasse lá de Êxodo, né? Porque a gente falou muito sobre isso semana passada. Números 13, então, versículo 25. Depois voltaram de espiar a terra, ao fim de 40 dias. Foram 40 dias, então, espiando a terra. Eles caminharam por aquela terra bastante. E eles provaram que era povo forte, era povo grande, mas que a terra era boa, manava leite e mel de verdade. 26. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã a Cádiz. E tornando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. Para aí. Eles então voltaram, a princípio, com uma boa notícia. Todos os 12. Eles olharam a terra e eles ficaram maravilhados. E eles falaram assim: certamente essa terra, verdadeiramente, eles usam a palavra verdadeiramente, ela mana leite e mel. É a terra que Deus falou com a gente lá atrás. Ele disse que tiraria a gente do Egito e colocaria numa terra que mana leite e mel? É realmente isso. Mas lembra que a gente falou semana passada? Eles não estavam preparados para mais notícias? Eram 12. E agora 10 desses 12 vão começar a trazer a notícia negativa. Eles, irmãos, toda hora, e guarde o que eu vou lhe falar, toda hora, todo momento da nossa vida, a gente sempre vai passar por momentos bons e momentos ruins. É inevitável. Ainda mais no mundo do jeito que está agora. A gente vai passar por momentos bons e momentos ruins, momentos difíceis. Nós precisamos ter um Espírito de Deus sobre a nossa vida de tal maneira que a parte negativa, ela não pode nos afetar de tal maneira ao ponto de suplantar a parte positiva. Está dando para entender, sim ou não? Se tem uma coisa ruim acontecendo, tem muitas coisas boas também. E eu preciso me agarrar no que é bom, no que é de Deus. Me apegar ao que é bom, ao que é de Deus. Eles entraram na terra, e foi Deus que mandou. Aliás, Deus deu a missão. Quem enviou foi Moisés. Lembra? Deus te escolheu, mas o homem que te envia. A gente já comentou sobre isso na semana passada. O homem me envia. Eu já fui para vários lugares para pregar. Mas quem me escolheu foi Deus. Então, se eu chegar no lugar e não tiver fácil, e eu já peguei lugares difíceis de fazer a obra, pode ter certeza que eu já peguei, o homem me enviou para lá. Mas foi Deus que me escolheu, então vou chegar lá e vou fazer a diferença. Entende isso? Eu não vou ficar olhando para trás, para que ele me mandou para cá?
poxa vida, e chorando. Não, foi Deus que me escolheu. Não importa para onde o homem me enviar, foi Deus que me escolheu. Foi Deus que escolheu esse povo aqui, esses 12. Todos os 12 foi Deus que escolheu. Vai lá e pega o cabeça de cada tribo, o principal deles. Ele escolheu. E Moisés enviou. Eles foram e por 40 dias viram a mesma coisa, os 12. Muitos pontos positivos. E chegaram à conclusão, realmente é a terra que Deus nos falou. Realmente é a terra que mana leite e mel. Mas também todos eles viram pontos negativos. Todos eles também viram pontos negativos. É a nossa vida, irmãos. Tem ponto positivo, tem ponto negativo. Cabe eu me agarrar com Deus e agarrar em todos os pontos positivos que Ele me dá e vencer os negativos. E não me render e ficar prostrado ao que é ruim, ao que é negativo. Eles então declaram que lá mostram os frutos, eles trouxeram uva, figo, romã. Como está aí no seu pergaminho, a gente está ungindo toda quarta-feira. Receberam a unção? Receberam, né? Aí é a prova da sua fidelidade. É a prova da sua fidelidade, tem que receber a unção. E eles trouxeram esses frutos e trouxeram relatório, realmente mana leite e mel. Mas aí, versículo 27, eles falam isso, né? No 28, diz assim, aí vem a parte negativa. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. E as cidades fortes e muito grandes. Então não eram só uma cidadezinha pequena, onde o pessoal ficava cavucando a terra para plantar, não, para sobreviver, não. Eram cidades fortes e grandes cidades. E também ali vimos os filhos de Anak, que eram gigantes, pessoas de alta estatura, muito altos, gigantes. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então, estava tudo tomado aquelas terras. Aquelas nações que Deus falou que estariam lá, estavam, realmente, e eles estavam espalhados. Tinha gente na montanha, tinha gente na planície, tinha gente perto do Jordão, não tinha para onde ir, tinha alguém lá. E aí o Caleb, no versículo 30, ele vai dizer, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Quem vai se juntar ao Caleb é o Josué. Mas eu só falei o versículo 30 para você gravar no seu coração, que eu vou partir do 30 semana que vem. Vamos ficar aqui com o 28 e o 29, hoje. A visão positiva, onde realmente mandava leite e mel, onde realmente eram frutos ótimos, a terra era realmente boa, era verdadeiramente a terra que Deus tinha dado para eles. A parte negativa, muito povo e povo poderoso, forte. As cidades não era só entrar, não era só trabalhadores da terra, não, eram cidades fortificadas, eram cidades cercadas, difícil de entrar, difícil de vencer. Como entrar lá e tirar aquele povo? Irmãos, sinceramente, o como vai fazer, o como vai ser, isso pertence a Deus. Nunca pertenceu a nós. Nós nunca tivemos esse controle. É Ele que faz. Chegou diante do mar, e agora? Fugiu do controle deles. Fugiu ou não fugiu? Como é que um homem vai abrir um mar para quase 3 milhões de pessoas passarem? E com todos os seus pertences, que eles saíram de lá com tudo, do Egito. Não saíram só com a roupa do corpo, não. Como vai ser agora? Perguntaram. E o Moisés leva um aperto do Senhor, né? Que ele fala assim, por que você fala comigo? Manda marchar aí, toca nessa água. Dá uma bronca, não, uma broncazinha santa lá no Moisés.
e o mar se abre. Como? É com ele. Entende? Tem coisas que fogem ao nosso controle. Nós não temos o poder de fazer o impossível acontecer. Tem uns que acham que é Deus que vai fazer o impossível acontecer. Tem gente já falando aí que nos anos 30 o homem já vai conseguir a imortalidade. Essa gente, sabe, umas coisas assim bem, desculpa a expressão que eu vou usar, mas bem idiota mesmo. Tem gente que realmente quer ser Deus. Não tem jeito, irmãos, tem coisa que é só Ele. O como é com Ele. Porque quando esse povo começa a falar assim, no versículo 28, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes, e muito grandes, e também ali vimos filho de Anak, gigantes. Os amalequitas habitam em tal lugar, os heteus, eles vão falando isso. O Caleb, que foi um dos 12, o Caleb percebe. Ninguém vai querer entrar nessa terra com esse relatório. Eles primeiro exaltaram a terra, mas agora estão colocando medo, estão exaltando, colocando em evidência a parte negativa de lá. Eu não vou perder o Caleb. O Caleb. Eu não vou perder a terra que Deus me deu, porque eu estou com medo. Não, olha, mas podemos ir, vamos com ânimos para lá, com ânimo, porque Deus falou que é nosso. E como vai ser, Caleb? Não sei, irmãos, eu não sei, você não sabe. Como que Deus vai tirar o filho do tráfico, da boca de fumo, da gerência de uma boca de fumo, da liderança de uma favela, de um morro, para ser pregador? Como que Deus vai fazer uma coisa dessa? O homem está completamente envolvido, o rapaz completamente envolvido, como? Não sei. É com ele. A menina que está ali na beira da estrada se prostituindo, qualquer um que para com o carro, ela entra para se prostituir, e fica apanhando, e fica cortando os outros, e fica recebendo dinheiro para vender o corpo. Como? E não tem outra coisa, não sabe mais fazer outra coisa, mas como que Deus vai tirar ela de lá, pastor? Não tem jeito. Tem! O como é com ele. Não é com a gente, irmãos. Cabe a gente olhar os pontos positivos, parar de olhar os pontos negativos. É o que o Caleb vai fazer, o Josué vai se juntar a ele. Então, de 12, fala assim, só 2. Não é uma margem que dá, não é uma conta que... Essa conta me deixa apreensivo, irmãos. Sinceramente, essa conta me deixa apreensivo. Quanto nós somos aqui hoje? Hoje, com essa chuva, alguns faltaram essa reunião. Mas mesmo assim, nós devemos ter aqui umas 60 pessoas. Mais ou menos. Umas 60, 70 pessoas aqui. Alguns faltaram, não sei se é por causa da chuva. Tomara que nem seja isso. Mas digamos que de 70 pessoas, vai lá, 14. De 12 foram 2, né? 14. Eu quero entrar na terra. O restante? Não, é perigoso. É difícil. Não vai dar. Irmãos, essa conta, ela me deixa apreensivo. De 12, só 2. A gente vai ver semana que vem. Porque eles olharam para a parte difícil, para a parte do impossível. Eu não posso olhar para a parte que é de Deus. Você entende isso? Você vai ficar desanimado, irmão. Você vai ficar desanimado demais. Se você começar a querer projetar no seu futuro aquilo que só Deus pode fazer, e você então olhar para a sua pequenez nessa situação, você vai falar assim, poxa, como? Mas não cabe a mim saber como. Cabe a mim entender que eu tenho um Deus, que quando Ele fala vai, vai. Quando Ele fala vem, vem. Quando Ele fala faz isso, faz. Quando Ele fala vai acontecer, pode ter certeza, vai acontecer. Amém, irmãos? É isso que nós temos que nos apegar.
o como que a coisa vai se desenrolar, como que a coisa vai se... Né? É com ele, não é comigo. Cabe a mim ficar esperto, cabe a mim ficar atento. Deixa eu pegar minha cola aqui. Provérbios 24, versículo 10. Vamos lá. Aqui tem um texto que me ajudou muito no início, irmão. Já falei com você, já passei por situações difíceis. Acho que um pregador que já tem mais de 20 anos pregando, já passa, todo pregador passa por momentos dificílimos, né? E Deus me deu esse versículo num tempo difícil, tá? Me ajudou bastante, misericórdia. Como me ajudou esse versículo aqui. Espero que te ajude também. Provérbios 24, versículo 10. É até conhecido, né? Só não podemos perdê-lo de vista, né? Se te mostrares frouxo. O que é uma pessoa frouxa, irmãos? Uma calça frouxa, o que acontece? Não bota um cinto para apertar, não. Se essa calça... Amém, irmãos? Se a pessoa tiver com a calça frouxa e soltar o cinto, filho, vai andar, ele vai cair ou não vai? Vai passar vergonha na rua, porque calça frouxa vai cair. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, nos dias difíceis, no dia das más notícias, a tua força será pequena. O frouxo cai. O frouxo não suporta. O frouxo não vai ver a bênção de Deus, irmãos. Eram 12. Os 12 viram a mesma coisa, mas 10 afrouxaram. 10 afrouxaram. Lembra aquelas brigas quando a gente era criança, no colégio? Quem cuspir primeiro ganhou, né? Aí botava a mão assim para... A gente fazia cada coisa quando a gente era criança, né? Umas coisinhas bobas, né? E ficava brigando de bobeira na porta do colégio lá. Aí depois chegava em casa, apanhava ainda. Que sujava a roupa toda, né? Mas apanhava na época que tinha essa criação, né? Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força, ela não cresce. O medo toma conta. E o medo paralisa a gente. Você sabe disso. O medo faz a gente agir irracionalmente. Faz ou não faz? É racional uma pessoa, um ser humano, ter medo de uma baratinha? Não é irracional? Um bichinho desse tamanho. O pessoal acha que é feio. Não, é bonitinha, vermelhinha. Ela é bonita, ué. Pode ser nojenta. Pode ser nojenta, mas é bonita. Não é feio? Que isso, bonitinha. Eu vejo ela andando assim, acho bonitinha. A voadora, então, poxa, né? Você está em casa vendo televisão, de repente passa aquele Boeing assim. Só vê todo mundo pulando do sofá assim, o que é isso? Aí você tem que sair atrás com um lençol, com a camisa, para poder derrubar a barata, para poder matar a barata. Né? Agora, veja se é racional uma coisa dessa, irmãos. Um bichinho desse tamaninho, 3, 4 pula em cima do sofá quando aparece. Um ou outro tem coragem. E alguns ainda ficam assim ainda. Parece até que está lutando. Parece até que está com a espada na mão lutando com a barata, né? Quando ela foge, que corre... Uma coisa irracional, você está com medo de um bichinho pequenininho, que não vai te morder, que não vai fazer nada contra você. É uma coisa irracional. Se você se mostrar medroso no dia da sua aflição, a sua força ela vai diminuindo. Igual a gasolina de carro, quando ele chega na reserva, começa a piscar lá na reserva, o que a gente faz, irmãos? Fala para mim. Corre para o posto.
Senão vai acontecer o quê? Vai parar. E dependendo da via que você esteja, se parar sem gasolina, ainda vai levar uma multa. Que não pode. Dependendo do lugar que você esteja, ainda vai tomar multa ainda. Além de ficar na rua lá, ao relento, ainda vai tomar uma multa ainda. É a mesma coisa. Risco de ser assaltado, um monte de risco, de acidente. Outro dia eu estava ali na Transolímpica, quando eu virei... Não, Transolímpica não. Aonde foi? Não, foi Transolímpica mesmo. Quando eu virei assim, depois do pedágio, quando eu virei assim, dei de cara com o carro parado, na direita assim, e a mulher no celular, tentando falar com alguém, né? Não sei, chamar o reboque. Só que a mulher estava encostada no carro dela assim, ó. O carro parado, pisca-alerta, e ela atrás do carro assim, de costa para a gente, de costa, irmão. Não tinha um conezinho lá, só uns 5 metros para trás, de costa. Eu vim aqui, aí coloquei a seta, ainda bem que não veio outro carro, eu consegui sair. E veio outro atrás de mim, o cara conseguiu sair também. Mas ela ficou pertinho do carro. Se bater no carro, batia nela também, já era, acabou a vida dela. Pessoa sem juízo. Coisa séria, né? Então, um carro sem gasolina, ele para. Então, quando está ficando sem gasolina, chega na reserva, o que a gente faz? Corre para pôr a gasolina. Se você está passando por momentos de aflição, de angústia, corra para Deus. Corra para a palavra. Vai buscar Deus. Coloca gás na sua fé. Se você se mostrar frouxo nessa hora, a sua força vai diminuindo. Até que você vai parar. O medo paralisa. Nós não podemos ser frouxos. Repetindo, não é à toa que ele é chamado de Senhor dos Exércitos. Ele vê a gente como soldados, pessoas fortes, pessoas firmes. Os soldados dão a vida pelo seu país. E não é à toa que ele é chamado de Senhor dos Exércitos. Ele não é, desculpa a expressão, ele não é Senhor dos frouxos. Desculpa a expressão. Ele é Senhor dos Exércitos. Ele não é rei de qualquer um, ele é rei dos reis. Você está entendendo, irmãos? Como que às vezes a gente precisa parar e ver, e até se autoavaliar, e ver como nós estamos na nossa fé. Eu nunca vi um murmurador receber alguma coisa. Agora eu vejo aquela pessoa que está sempre para cima, sempre para cima, sempre para cima, demora, mas ela conquista. Aquela pessoa, não, pastor, estou firme na fé, sempre feliz com Cristo. Demora, pode demorar, mas ela conquista. Agora, se na hora da angústia você se mostra frouxo, irmãos, frouxo não é você pedir socorro não, tá? Poxa, você está precisando, você está mal, pede socorro. Por isso você tem uma congregação, por isso você tem pastores, por isso é importante tudo isso aqui. Isso não é ser frouxo. Pedir ajuda não é ser frouxo, pelo contrário, na maioria das vezes é ser corajoso, na verdade. Ter coragem de pedir ajuda. Não é ser frouxo, não. Tá? Frouxo é aquela pessoa que desiste. Parece que Deus não é com ela. Parece que aquele mal é maior do que ela. E talvez seja, mas nunca vai ser maior do que o seu Deus. Foi isso que o Caleb viu. Quando o Caleb viu o relatório ser colocado, é realmente a terra que Deus deu. Mas olha o que tem lá, tem gente assim, 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 ele percebeu. O Caleb deve ter olhado para o rosto do povo assim, ó, e deve ter pensado assim, esse povo está tudo ficando com medo. Se eles continuarem falando, ninguém vai querer entrar na terra que Deus deu para a gente. Nós vamos perder a bênção. E ele fala assim, não, mas vamos subir animosamente, porque Deus mandou a gente entrar lá. Então não sei como vai fazer, mas vai fazer. E é verdade. Não importa. Amém, irmãos? Eu conto a história de um rapaz, quando fui pastor de outra igreja, que participava das campanhas de prosperidade que eu fazia, segunda-feira, lá naquela igreja. E ele estava se formando fisioterapia. Ele ia se tornar fisioterapeuta. Ele já estava terminando. E terminou.
E ele falava, pastor, não consigo emprego, depois que ele terminou. Eu falei, continua firme, não para de vir não. E ele continuou. Aí um dia ele pediu para falar comigo. Aí ele estava meio sem entender, meio chateado. Eu falei, o que houve, rapaz? Eu consegui emprego na clínica de fisioterapia, fazendo sabe o que, pastor? E eu já estou formado, pastor. Ele fala, irmão, servindo café. Eu sempre conto testemunhos. Esse testemunho é muito bonito. Aí ele falou, poxa, pastor, não estou entendendo. O que Deus quer fazer comigo? Aí eu falei, interessante que você não está servindo café em supermercado, né? Você está servindo café em outro ramo, né? Você está servindo café exatamente numa clínica de fisioterapia que é a sua formação. Talvez Deus esteja tratando a sua humildade, né, irmão? E eu falo. Se tiver que falar, prepara a orelha, porque eu vou falar. Não dá para ficar também. A gente vai. Amorzinho daqui, amorzinho dali. Mas tem hora que pá! Tem que dar sandalhada, senão a barata voa, né? Vai embora. Eu acho ela bonitinha, mas... Irmão, uma vez, ele está lá servindo café, e veio uma demanda grande de pessoas precisando de fisioterapeutas, e tinha faltado 1 ou 2, não sei quantos, na clínica, e o dono não sabia como fazer, a clínica cheia, casos sérios que tinham chegado, tudo, não sei se foi um acidente que houve, não sei o que aconteceu, não lembro agora. E alguém falou com o proprietário, com o dono, aquele rapaz que serve café é formado. Ah, é? É formado. Ele é fisioterapeuta. Você não sabia, não? Não. Para mim, ele estava estudando. Não, ele é formado. Chama ele aqui. Conversou com ele, fez um tipo de uma entrevista com ele assim, imediata, né, rápida. Você quer trabalhar hoje, então, na sua profissão? Tá uma demanda muito grande e eu vou te observar. Tipo um estágiozinho de um dia, né? Tá bom. Então larga o café e vai lá ajudar. Pum, trabalhou, chamou ele, vem cá. Pum, contratou. Aí ele chegou lá feliz da vida. Eu falei, agora vê se aprende, né, irmão? Para de reclamar da vida. O como é com Deus. Se ele me deu uma missão, se ele te deu uma missão, eu não sei qual é a missão, mas pode ser quase que impossível de você realizar, mas como vai acontecer com ele? Você não pode se mostrar frouxo na hora da angústia, da aflição. Senão você deixa o medo de dominar, como aqueles 10 deixaram, e aí você fica paralisado. Como um carro sem gasolina. Não vai andar nunca. O motor é forte, é bom, mas não funciona. O carro pode ser o melhor do mundo, mas não vai funcionar. Precisa de combustível, seja ele qual for. Amém, irmãos? Não podemos nos mostrar frouxos na hora da angústia. Eu queria ler com você ainda Juízes capítulo 6. Volta um pouquinho aí. Ainda falando sobre essa missão. Missão dada é missão? O exército é assim, não é? É no exército que fala isso? Quem é do exército aqui? Quem já foi? Não fala isso lá no exército? Missão dada é missão cumprida? Sim ou não? E o nosso Senhor não é Senhor dos? Então, missão dada para você tem que ser missão cumprida, irmão. Nós somos o exército daquele comandante que é o melhor de todos. Se ele te deu uma missão, salvar sua família, se ele te deu uma missão, entrar na batalha, se ele te deu uma missão, vencer, repreender o mal contra alguém, ficar na obra dele, mesmo passando por grandes batalhas. Eu não estou aqui para pregar da minha vida. Se eu tivesse que pregar da minha vida, eu ia falar um monte de lutas que eu enfrento aí com você. Eu vou ficar falando de luta. Eu passei quase 15 dias aí pregando gripado com você. Você não me viu reclamando aqui, me viu tossindo de vez em quando. Teve um dia aí que eu tossi tanto que ficou difícil de pregar, mas continuei
Não fiquei perto de vocês por causa disso, mas não parei, senão eu ia ficar em casa deitado. Estou muito gripado, que Deus não me cura. Tá para lá. Fala em língua e sai de lá. Amém, irmãos? Se te mostrares frouxos no dia da angústia, sua força vai diminuir. O medo vai paralisar você. Sua força será pequena. Aqui em Juízes, no capítulo 6, a gente vai encontrar o povo de Deus sofrendo muito. Depois você pode ler os 5 também, se quiser. Mas você vai ver que o povo de Deus plantava, regava, na hora da colheita, o midianita vinha e tomava tudo. Isso durou 20 anos, irmãos. Então, eles ficaram muito pobres. Muito pobres. Mas chegou um momento que um rapazinho, criança ainda, ele foi vendo essas coisas acontecerem e foi criando uma revolta no coração dele. Ele era pequenininho quando começou, bem jovenzinho, 20 anos, aquele sofrimento. Ele foi crescendo, virou um jovem revoltado com aquilo. Minha família agora é a mais pobre. Ele falou isso. Minha família agora é a mais pobre. Porque ele começou a pegar a colheita do pai e tratar essa colheita num lugar escondido. Porque quando ele chegou na juventude dele e cresceu vendo aquela... Como é que eu posso falar? Aquela coisa errada, né? O pai trabalhava, a mãe trabalhava, e o outro vinha na hora de colher e levava tudo, poxa. E eles ficando pobre, ele chega a declarar que era mais pobre da cidade deles. Aí ele começou a pegar e começou a malhar o trigo escondido para o inimigo não pegar. Aí o anjo vem e fala com ele. E ele questiona. E eu queria falar isso com você, irmãos. O questionamento, ele não pode partir de nós em relação a Deus por causa de dúvida. Mas se você quer saber como vai acontecer, ou o que você pode fazer, ou como você pode agir, qual é a sua parte nessa missão, então você pode falar com Deus e questionar. Não questionar no sentido de duvidar do poder dele, do que ele te pediu, não. Questionar no sentido de saber como é que vai ser e o que eu posso fazer para que isso aconteça. O anjo fala com ele e a gente vai ver o Gideão questionando. Versículo 25. Versículo 14. Cadê? 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força, e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Pronto, aí Deus já começou a apertar ele. Está questionando demais. Eu te enviei. Como? Eu vou te mostrar. O como é com Deus. Amém, irmãos? Importa é que ele te enviou. Não fique frouxo nessa hora. Não seja uma pessoa frouxa nessa hora. Calça frouxa cai. Carro sem gás, para. A gente com medo também não vai para lugar nenhum. O medo é irracional, irmãos. Faz a gente agir irracionalmente. Como eu falei, como é que uma pessoa pode paralisar com um bichinho, uma baratinha vermelhinha, bonitinha, coitada? Como é que a pessoa pode subir no sofá e ficar desesperada, gritando que só, com o coração acelerado e passar mal, tem que tomar até remédio por causa de uma barata, irmãos? É irracional a coisa. O medo é irracional. E para, gente. E ele fala assim: não te enviei eu, ô Gideão? O que está acontecendo contigo, rapaz? Eu estou te escolhendo. Você está aqui, você está revoltado. Você não aceita a pobreza da sua família. Você não aceita os inimigos tomando conta desse povo. Você é o único que eu vi aqui separado. O único que Deus viu separado fazendo aquilo foi o Gideão. O único que cresceu vendo aquilo acontecer naquelas terras. Ele cresceu, era criança quando começou a acontecer aquilo.
Era criança, porque ele era jovem agora e já tinha 20 anos acontecendo aquilo. Ele era criança, ele cresceu vendo aquilo e se revoltando. Isso não pode acontecer. O nosso Deus, ele fala com o Senhor, fala: mas cadê o nosso Deus? Cadê o Deus que os nossos antepassados falavam? Que abriu o mar, que fez isso e aquilo outro? Cadê? Porque eu só vejo meus pais sofrendo. Questionar nesse sentido de se revoltar contra o mal, a gente pode fazer, irmãos. Não seja uma pessoa tão passiva ao ponto de, se Deus quis, tudo bem, eu vou ficar doente mesmo. Não! Deus não quer você doente. Ele mandou o filho dele para você não ficar doente. E tem que se revoltar contra a doença, não é contra Deus. Não é contra a igreja, não contra os pastores. É contra o diabo mesmo. Contra o mal que você está enfrentando. O Gideão está revoltado com aquilo. Deus viu a revolta dele e chamou ele. Vem cá, jovem. Com você eu vou livrar o meu povo. Com você. E ele fala assim, mas peraí, mas cadê esse Deus? Aí Deus fala assim, eu não te enviei, rapaz. Eu estou te enviando. Ué, era um anjo falando com ele. Ele ainda vai questionar mais um pouco. Quando você questiona, porque você está revoltado com a situação, e você quer extrair de Deus força para vencer, esse questionamento será bem-vindo. Precisamos aprender a questionar então. Agora, quando você questiona a Deus no sentido, e aí, não vai fazer nada? Bom, aí você faltou com respeito. Aí você perdeu o temor de Deus. Aí você vai estar em maus lençóis. Você está arrumando confusão com alguém que você não pode lutar. E jamais poderia se revoltar contra ele. Deu para entender a diferença, sim ou não? O Gideão vai falar assim ainda. E ele lhe disse, ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre, Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse, porquanto hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas, como se fosse um só homem. Se Deus é comigo, quem será contra mim? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Gideão viveu isso na pele, né? 17. E ele lhe disse, se agora tenho achado graça aos teus olhos, mais questionamento, se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Ele queria ter certeza. Certeza. É um questionamento razoável. Por quê? Porque o diabo se reveste de anjo de luz. E às vezes você faz uma coisa e fala assim, foi Deus que me mandou, por que está dando errado? Foi Deus que te mandou mesmo? Você falhou na sua missão ou está dando errado porque não foi Deus que te mandou? Tem gente que entra num relacionamento, todo errado. Casa, sofre com casamento. Eu não entendo, foi Deus que me deu. Foi Deus que te deu? Debaixo de coisa errada, debaixo de pecado? Agora você tem com a sua fé que transformar isso. Mas não foi Deus que começou isso não. Deus começa as coisas erradas não. Ele começa pelo certo. Você pode mudar? Pode. Use a sua fé, seja um Caleb nessa guerra para mudar essa história agora. Mas não diga agora, não vai acreditar a Deus a sua derrota, porque Ele te deu essa pessoa, mas debaixo de pecado? Ele não tem nada com pecado. Como é que Ele vai te dar uma coisa errada? Agora você tem que transformar isso aí. E você pode fazer. Não tenha medo não. Vai lutar agora. Vai passar poucas e boas. Vai passar lutas. Vai passar por adversidade. Mas não desista. Que Ele vai restaurar o que tem que ser restaurado. Ele pode fazer isso. Tem que estar preparado. O bom era não ter feito, né? O bom era ter ficado na presença de Deus, orado, esperado o momento certo, a pessoa certa, o tempo real, para poder receber a bênção. Mas não esperou. Foi apressadinho ou apressadinha. Não quis saber o que Deus pedia. Ele fala assim, é o Senhor mesmo que está falando comigo? Se não tem coisa do capiroto aqui, então me dá um sinal. É um questionamento plausível, irmãos. Eu tenho que saber, eu tenho que esperar. É de Deus? 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 Aí começam as coisas estranhas a acontecer. Você fala, isso aqui não é de Deus, não. Parecia que era.
Ele é tão gente boa, parecia que era de Deus para a minha vida. Ela é tão gente boa, parecia que era de Deus para a minha vida. Mas agora o tempo passou, eu comecei a ver umas coisas, ó. Maltratando o pai, maltratando a mãe. Na explosão é muito violento, fiquei até com medo. Isso não é de Deus, não. Eu estou fora. Amém, irmãos? É um questionamento. E ele fala então, dá um sinal, se é o Senhor que fala comigo. 18. Rogo-te que daqui te não apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente. E o ponha perante ti, e disse, eu esperarei até que voltes. Deus é paciente, né? Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos, de um efa de farinha e carne. A carne pôs num açafate, e o caldo pôs numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho, e lhe o apresentou. Porém, o anjo de Deus lhe disse, toma a carne e os bolos asmos, e põe-nos sobre esta penha, e verte o caldo, e assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha, e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse Gideão, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Medo, temor. Eu questionei o anjo do Senhor, era ele. E o que vai acontecer comigo agora? Que experiência. Tem experiência que deixa a gente assim, né, irmãos? Não sei se você já teve, né? Mas tem experiências com Deus que deixa a gente até com o joelho tremendo, né? Meu Deus, o que é isso? Você fica assim, Jesus de Nazaré. E ele teve essa experiência. Porém, versículo 3. O Senhor lhe disse, paz seja contigo. Não temas, não morrerás. Olha só, hein? O Gideão, então, já estava e ficando tão assustado que já estava pensando, poxa, eu vi Deus face a face, eu vou morrer. Não era possível. Mas quando Deus quer fazer, o como pertence a Deus. E ele fala, fique em paz, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e lhe chamou o Senhor é paz. E ainda até ao dia de hoje está em Ofra dos abiezritas. Parando aqui. Amém, irmãos? Você já ouviu aquela frase assim, quem pergunta quer saber? Ele questionou, e Deus mostrou, é isso. Aí ele ficou assustado. E não queria saber se era Deus ou não. Ele teve que oferecer algo a Deus. Você tem que saber, o que você tem para oferecer para Deus. E ofereça. Um tempo, um dia, um momento, um sábado de limpeza na igreja, um evangelismo no hospital, uma visita a um parente seu, do nada, que Deus mandou você fazer, e você vai lá e essa pessoa não é uma pessoa agradável, mas Deus mandou você ir lá, e você fala, não vou, mas Deus está mandando, então você vai. Você tem que ver o que você tem para oferecer para Deus, o que Ele pede de você. Ele ofereceu. E Deus mostrou, sou eu. Aí, não era isso que ele perguntou? Ele não queria saber? É do Senhor mesmo que isso está acontecendo? Quem pergunta quer? Agora ele está todo assustado. Porque o que ele viu, poucos viram. Poucos viram. E ele pensa assim, eu vou morrer. Eu vi o Senhor face a face. Só os sacerdotes podiam entrar no Santo dos Santos e ver o Senhor face a face. Eu sou só um garoto, revoltado com a minha situação, com a situação da minha família. Eu vou morrer. Aí Deus vem. Aí o anjo já tinha subido, já tinha ido embora, desaparecido. Mas ele ouve a voz de Deus ali. E Deus fala assim, meu filhinho, calma. Vem cá, vem. Você não vai morrer coisa nenhuma. Pelo contrário, eu vou lhe usar bastante. Amém, irmãos? Então, a missão que Deus vai lhe dar, ou tem lhe dado, talvez seja assustadora. Talvez seja. Talvez você pense assim, mas eu? O que eu vou fazer? Eu tenho uma certa idade, meu neto é tão novinho, meu filho é tão novinho, está aí pelo esse mundo afora. Quem sou eu
Você é servo do Deus Altíssimo. Você é servo do Deus Altíssimo. Escute a voz de Deus falando para você o que falou para Gideão. Não te enviei eu? Ele está dizendo o seguinte: para de olhar para a dificuldade. Foi eu que te enviei, eu estou contigo. Irmãos, Deus é com a gente. Amém, irmãos? Pode parecer até impossível, não importa. O como pertence a Deus. Se Ele te deu uma missão, não abra mão de realizar essa missão. Se Ele pegou essa missão e deu para você e não deu para outra pessoa, então é contigo. Mas ele seria mais fácil, porque é mais inteligente, porque é estudado, porque entende mais, porque já leu a Bíblia 300 vezes. Ele entende mais de Bíblia, ele fala a Bíblia de cor salteado. Não importa! Deus deu a você. É contigo essa missão. Se te mostrares frouxo na hora da angústia, a sua força vai ser pequena, você vai paralisar. O Gideão começa a querer paralisar. Eu vi Deus face a face, e agora? Ele fala: você não vai morrer. Na hora, Deus aparece: você não vai morrer, calma. Eu me apresentei a você, eu me revelei a você, você pediu uma prova, não pediu? Eu te dei. Agora vai, porque nessa força você vai livrar o meu povo desses 20 anos de sofrimento. E você sabe o que aconteceu com Gideão. Saiu com 32 mil homens para guerrear. Deus selecionou e sobraram quanto? 300. E só com 300 ele venceu aquela guerra. Estrategicamente. Deus é fiel. Missão dada, missão cumprida. Não fuja. E Deus é contigo em nome de Jesus. Vamos orar. Fique de pé em nome do Senhor. Glória a Deus. Senhor Deus, nós entramos na Tua presença agora, para invocarmos o Teu poder em favor da nossa família. Depois eu quero levantar uma pequena adoração, porque o Teu povo precisa se fortalecer. O Teu povo precisa se levantar. Meu Deus, antes de fazer essa adoração, eu quero primeiro invocar o Teu poder como esse exército, porque o Senhor é Senhor dos exércitos. O Senhor é Rei dos reis. O Senhor não é um Senhor de qualquer um, nem rei de qualquer um. Não, o Senhor é Senhor dos exércitos, Senhor dos senhores e Rei dos reis. Então aqui, Pai, está o Teu exército, seus soldados, prontos para a batalha. E talvez a batalha seja difícil. Talvez na terra que o Senhor nos deu tenha gigantes. Talvez tenha pessoas, alguém ali, cidades fortes ali, fortalecidas, difíceis de penetrar, mas contigo